PNL é o método para modelagem da excelência de forma que possa ser duplicada. Então, você pega, observa aquele modelo, e a partir daquele modelo, você duplica aquilo. A questão dos arquétipos, né, que são muito usadas também, são usadas na psicologia, né, de Jung. Você também chama a energia dessas excelências, né? Então, tem até os animais, por exemplo, a águia, tem vários tipos de animais, até no xamanismo também tem, os animais de poder, né? Tudo isso, eles representam o quê? Cada animal, ele representa a excelência em alguma qualidade, vamos dizer assim. E quando você usa, por exemplo, uma águia, tudo você põe uma águia ali, você olha para a águia, você sente a energia de ir para frente, de vencer, de ser um vencedor mesmo, sabe? De ter sucesso, de atingir os seus objetivos, porque ela traz essa energia, né? Isso eu também estou falando aqui só para fazer um parâmetro com a questão da modelagem, tá? Então, existem algumas diferenças, né, de um arquétipo para algo que eu estou modelando aqui na PNL, tá? É que eles têm algo similar, vamos dizer assim, mas os objetivos são diferentes, tá? Por exemplo, o Hélio Couto, ele vai usar arquétipos para fazer lá a ressonância, como chama? Ressonância magnética, é isso que ele faz? Não, ressonância harmônica. Isso, ressonância harmônica. Ele vai usar os arquétipos para fazer a ressonância harmônica, então ele está usando para outros fins, isso, né? Se você, por exemplo, quer ser um grande vendedor, ele vai pegar os melhores vendedores, todas aquelas qualidades, e ele, não sei como, porque eu nunca fiz, não sei como funciona, mas ele vai pegar essas qualidades e vai passar para você essas qualidades, essas energias, esses conhecimentos. E até aí, nesse momento, segundo ele mesmo fala, você terá que limpar as suas toxinas. Olha só, tem outra coisa que tem tudo a ver aqui, né? Nós temos que limpar as toxinas para a gente ter excelência no que a gente quer. Não adianta mais ficar fechando os olhos, fazer de conta que não viu e continuar do mesmo jeito e querer que as coisas deem certo. Não vai acontecer, porque a gente vai ficar girando sempre em torno das mesmas coisas, não vamos mudar, né? Então, é uma ferramenta para ajudar a gente a mudar muitos aspectos da nossa vida, inclusive a ver onde a gente está falhando. É o que o Grinder fazia, né? O Grinder, ele ficava lá observando, e ele estava observando, mas por que você fez isso? Ele estava calibrando aquilo tudo, né? Tanto é que quando eles fizeram a modelagem do Milton Erickson, o próprio Milton Erickson falou, olha, dessa forma eu consegui ter mais sucesso do que eu mesmo fazia, porque ele fazia de uma forma inconsciente. Só que a partir do momento que ele recebeu o caminho das pedras do que ele mesmo fazia, ele viu onde que ele podia ir mais rápido, caminhos que ele podia economizar com aquilo. Também vou compartilhar com vocês o livro que ele escreveu, vamos ver se eu acho ele, pelo menos o nome desse livro, que ele dá essa declaração, que com a PNL ele teve uma melhoria muito grande no próprio trabalho dele. Interessante, né? Então, ele tinha tudo a ver também com esse estudo, né? Segundo até a juventude dele, o que ele passou, tudo que ele teve que observar e fazer, estava tudo muito sincronizado, né? Então, a PNL trabalha com programas neurais que envolvem o universo físico, mental e emocional do ser, tá? Então, programas neurais. Lembra do programa de computador? Então, nosso cérebro é como se fosse um pequeno ou grande, né, computador, tá? Tem vários programas no nosso cérebro, na nossa mente, né? E muitos desses conteúdos a gente traz até de outras existências. Isso para quem acredita nessas outras existências, tá? Para quem não acredita, tudo bem também. De qualquer forma,
continua com a mesma informação, né? O cérebro, ele tem vários programas, tá? Tudo que a gente faz e que foi gerado pela nossa interação com o externo e com o nosso próprio interno, vai gerar um programinha ali, né? Codificado ali no nosso cérebro e que vai levando a gente a ter determinados resultados na nossa vida, tá? Então, é isso que a gente precisa observar, é isso que os criadores da PNL observaram, na verdade, né? Os 3 criadores, principalmente o Grinder, essa questão da comunicação que faz com que nós vamos gerando esses programas neurais, tá? Também estão envolvidos os canais auditivos, visuais e sinestésicos, porque é uma forma de comunicação também, né? Então, não é só a palavra, é tudo que envolve essa comunicação, tá? E esses canais aqui são muito importantes. Vocês se lembram lá daquela experiência da 25 de março, daquele exemplo? Então, aquele exemplo, eu estava usando o quê? Os canais sinestésicos, visuais que estaria na mente de vocês, porque vocês já viram aquilo que eu falei em algum momento. Se não for na 25 de março, vai ser em outro tipo de local parecido. Então, nosso cérebro, ele vai se adequando à situação que lhe é proposta, né? Ele vai se adequando e vai ligando as situações. Então, tudo aquilo que é meio semelhante, ele junta ali naquela situação e vai gerando essas atitudes nossas, né? Então, tudo isso é muito importante que a gente observe também. Esses canais representacionais vão definir os nossos programas neurais, a forma como vemos o mundo. Então, é tudo isso que gera esses programas na nossa mente, esses diversos programas, tá? Vai fazer com que a gente veja a vida, o mundo, dessa ou daquela maneira. E cada uma das pessoas vê a sua maneira, porque cada uma teve um caminho na sua vida, na sua existência, que foi levando a essas conclusões, né? A esses resultados, tá? Então, ó, tudo isso é linguagem interna que pode ser verbal ou não verbal. Tá? Então, quando a gente fala em PNL, estamos falando, antes de mais nada, de linguagem, de comunicação, e de como tudo isso gera a forma como a gente vê o mundo e como a gente reage aos eventos, o que a gente pensa do mundo que a gente vive. Aí a gente começa a ir além, né? E muito além. A gente pode falar que isso gera a energia que o nosso ser vai projetando para o mundo e que toda essa nossa energia gerada vai atrair energias afins. E aí, vocês já sabem, vai para para vários pontos isso que a gente está gerando, tá? Mas aqui, nós vamos falar apenas daquilo que a gente pode fazer para melhorar o nosso estado de vida, né? A nossa qualidade de vida, com os nossos próprios atos e reflexões, tá? E mudanças, né? Mudanças internas, tá? Qual é a proposta da PNL? Qual é, então, essa proposta, né? Mudar nossos programas mentais, que não são positivos, assertivos ou construtivos, tá? Então, tudo aquilo que não estiver bem adequado ali, para que a gente chegue numa vida plena, feliz, de realizações, de coisas positivas na nossa vida, precisa ser modificado, acertado, tá? Mudar comportamentos equivocados de forma mais consciente, então vai fazer com que a gente tenha mais consciência das coisas, compreendendo todos os fatores envolvidos.
construir cada vez mais a excelência em nossa forma de agir, em nossos resultados finais. Então, tudo isso é um conjunto que vai fazer com que a gente chegue, finalmente, naquilo que o ser humano busca. Que o ser humano busca a felicidade. Ninguém quer ficar sofrendo. Ninguém quer ser infeliz, né? Ou fazer empreendimentos e perder tudo, não dar certo naquilo que tentou, né? Ficar lá sofrendo por muito tempo, sendo que poderia resolver isso num tempo muito mais curto, aprendendo com isso. Então, a proposta da PNL é essa, tá? Propõe o foco na forma como lidamos com os eventos na nossa vida, e não no evento em si. Então, não importa o evento em si, mas como a gente lida com ele. Não importa a pandemia em si, importa como lidamos com a pandemia. Com mais consciência, né? Sabemos que na pandemia acontecem muitas coisas que, nossa, são muito ruins. Nós temos consciência disso, né? Mas como nós vamos lidar com isso? Vamos ficar apavorados, chorando? Vamos nos esconder? Não vamos fazer mais nada? Não vamos criar? Não vamos nos reinventar? Não vamos ajudar as pessoas porque a gente tem medo? O que a gente vai fazer, né? Então, como eu vou lidar com uma situação tão grave como essa? E tudo que acontece na nossa vida, não é verdade? Em face a uma doença, como eu vou lidar com isso? Então, a PNL, ela foca na minha ação, em como eu lido com os problemas, e não no problema. Então, se eu tenho um problema, eu não vou ficar olhando para o problema, eu vou pensar na solução. Eu penso na solução, eu não penso no problema. Eu tenho um monte de dívidas para pagar. Eu não penso que eu tenho um monte de dívidas para pagar. Eu penso o que eu posso fazer para levantar dinheiro. É isso que eu vou pensar. E isso cai em outras vertentes aí, né? Até mesmo espiritualistas. Se eu penso na solução, eu estou sendo produtiva, eu estou tendo uma energia mais positiva, eu vou atrair coisas mais positivas. Agora, o Hélio Couto mesmo fala isso, né? Se eu ficar focado na dívida, eu estou ali pondo foco, vem mais disso, vem mais disso. E se eu for gente, até na Bíblia fala-se disso, né? Na Bíblia está lá. Aquele que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Ué, Jesus disse isso, por que será? Porque ele era incrível, né? Ele sabia das coisas, ele tinha todos esses conhecimentos. E é óbvio, se eu ficar focando na escassez, eu vou ficar mais escasso ainda. Então, nós realmente precisamos urgentemente mudar, né? Lapidar os nossos caminhos. E nos ajudar a aproveitar melhor o nosso tempo. A PNL ajuda. Lembra lá do Milton Erickson, que ele mesmo falou, nossa, com a PNL eu consigo fazer muito mais rápido. O que eu demorava 2 horas, eu demoro 1 hora. Se eu tenho que sofrer, e eu olho para quem realmente teve sucesso, para que eu vou ficar aqui sofrendo? Eu vou ver quem teve sucesso naquilo e não vou ficar sofrendo. Eu vou sofrer um pouco, mas muito menos do que eu sofreria se tivesse que enfrentar tudo, tudo, tudo. Então, essa é uma das propostas da PNL, fazer com que a gente ganhe tempo, né? Não precise demorar tanto para atingir nossos objetivos. E agora, eu vou sugerir um pequeno exercício rápido para encerrar, que já são 9h20, tá? Para a gente terminar esse assunto. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Vou ver se eu consigo colocar, que vocês consigam ouvir aqui um som de natureza. Vou ver se vocês conseguem. Só um minutinho que eu vou pôr. Ver se vocês vão conseguir ouvir.
Tá dando para ouvir uns pássaros? Tô ouvindo. Eu vou falar para vocês algumas coisas, tá? Algumas palavras. Vou pedir para vocês fecharem os olhos, relaxarem bem e, principalmente, permitam-se, tá bom? Permita-se ter essa experiência, tá? Porque senão não vai resultar em nada, tá bom? Todo mundo de olho fechado. Vamos relaxando um pouco. Respirando profundamente. E agora vão ouvindo as palavras que eu vou dizendo e se conectando com a representação, com o que elas representam para vocês, da história de vida de cada um de vocês. Vamos lá. Brisa fresca no rosto. Flores do campo. Campo vasto. Correr com os braços abertos. Liberdade. Mata fechada. Cheiro úmido de vegetação. Quente. Abafado. Sufocante. Suor. Roupa colando. Muitos mosquitos. Clareira. Clareira iluminada. Brisa fresca. Cachoeira. Lago paradisíaco. Água fresquinha. Banho de cachoeira. Vamos respirando mais um pouquinho. E vamos voltando aos poucos. Abrindo os olhos. Prontinho. Todos aí? Sim. 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 Então, vocês vão observar que eu acredito, né, que cada um de vocês, conforme eu fui falando as palavras e vocês foram ligando a algo que se conecta com vocês, né, em relação a essas palavras, vocês podem ter observado algumas mudanças conforme eu ia falando as palavras. Eu não sei se todos conseguiram observar essas mudanças, né, porque depende muito do que representa cada palavra na vida da pessoa, né? Então, depende muito, é muito subjetivo mesmo, tá? E essas palavras, elas vão gerando representações internas. Então, conforme eu fui falando, de repente, mata fechada para algumas pessoas foi uma experiência muito legal. Aí, como eu fui falando, sufocante, quente, úmido, mosquitos, né?
provavelmente vocês estavam bem ali ouvindo as palavras, bem compenetrados mesmo, bem concentrados. Vocês devem ter se lembrado de um mosquito e como ele faz um estrago, né? Pelo menos na nossa noite, quando a gente quer dormir. Imaginem muitos mosquitos, o calor, né? Então, isso deve ter gerado sensações físicas e fisiológicas e deve ter trazido sentimentos em alguns momentos. Algumas palavras, como por exemplo, liberdade, correr de braços abertos, né? Então, dependendo de cada pessoa, essas palavras trouxeram representações internas que fazem parte da vida de cada um de vocês, tá? Então, é justamente disso que fala a PNL. Alguém gostaria de comentar o que sentiu, como foi? Priscila, Oi. começou muito bem. Liberdade, braços abertos, até a mata fechada, porque eu adoro planta, adoro. Meu sonho é morar no meio da mata. Mas quando você falou mosquito, acabou com a felicidade. Joguei um balde de água fria, bem queria um balde de Jogou água um balde de fria. água fria. Aí depois você falou cachoeira e voltou tudo ao normal. Aí melhorou. Cachoeira, uma lagoa paradisíaca. Aí muito bom. Só estragou a parte do mosquito. Mas você pode observar, né? Foi uma sequência que começou bem, aí ficou uma coisa esquisita, aí logo depois veio uma situação, né? Que Que foi melhorou. muito boa. Então, por que que eu fiz isso, né? Onde eu quis chegar com tudo isso? Eu acredito assim, que as sensações que a gente vai ter, que o nosso corpo vai demonstrar, né? Sensação de alegria, de medo. A gente, nesse caminhar que você foi falando, nós fomos tendo sensações. E essas sensações que a PNL vem descrever. Não Exatamente. sei se é isso. Mais alguém gostaria de falar? Eu queria falar, Priscila, que eu acho que você quis chegar no ponto de mostrar para a gente que, dependendo daquilo que for falado, a gente vai agir de uma forma diferente. Isso. Em qualquer Também. situação. E aí, modelagem, não é modelagem? aqui ainda não é a modelagem, tá? É mostrar o quê? Que nós somos movidos pelas nossas emoções, sentimentos, lembranças daquilo que a gente já vivenciou. Se eu falar mosquitos para alguém que, sei lá, vive no Alasca, nunca viu um mosquito, vou falar mosquito, não vai gerar nada. Concorda? E isso acontece, eu fiz esse exemplo, esse exercício, na verdade, para mostrar que isso acontece com as nossas lembranças antigas também. Aquilo que trouxe um mal-estar, uma lembrança muito negativa. E para muitas pessoas, essa mesma situação, ela é vista de uma outra maneira. Por quê? Porque ela viveu essa mesma situação de uma outra forma, como o mosquito, por exemplo, né? Então, eu posso ter tido uma situação, uma vivência muito traumática em alguma situação que para outra pessoa, essa situação não causa tanto estrago. E nós somos assim, nós somos movidos por emoções, por sensações, por aquilo que a gente ouve, por tudo aquilo que a gente vive, nós vamos formando um conjunto daquilo, não vou dizer nem que nós somos, mas daquilo que faz sentido para nós hoje, tá? E muitas das nossas lembranças estão impactando negativamente o nosso sucesso, o nosso progresso, né? E são essas formas mentais, essas programações que a gente tem na nossa mente que precisam ser revistas, né? E que a gente vai justamente fazer isso hoje, né? Existem muitas formas de fazer isso, mas hoje a gente tem a PNL, que nós estamos estudando, e a proposta é a gente usar a PNL para nos ajudar, tá? Por isso, esse estudo, mais adiante, conforme a gente for caminhando, né, vai ser muito rico para todos nós.
Porque nós vamos nos ver em muitas situações, né? Vamos ver situações que acontecem na nossa vida e a gente nunca parou para pensar. E isso vai fazer a diferença, não é? Então, se eu tenho lá uma situação com mosquitos, como que eu ressignifico isso? Né? Então, isso a gente vai trabalhar. O que faz com que a gente sofra em determinados momentos, com determinadas situações. E esse sofrimento, por exemplo, vamos pensar do mosquito, que eu acho que é um dos piores, né? De todos ali, daquelas palavras, né? Como eu faço para ressignificar isso? Nunca mais eu vou entrar numa floresta? Puxa, mas eu gosto tanto de entrar na floresta. Que recursos eu tenho para melhorar isso? Como eu posso mudar isso? Na minha mente. Porque mesmo que uma pessoa venha e fala, não, mas você pode usar os repelentes. Não, na sua mente, nunca mais você vai entrar lá. Não importa o que a pessoa fale. Não importa. Porque você não ressignificou isso. Você não buscou estratégias para resolver isso. Você está focando no problema, que é um mosquito. Você não está focando na solução. Você vai abrir mão de ser feliz porque tem mosquito. E isso, gente, é um exemplo que cabe para tudo na nossa vida. Tudo. É só a gente avaliar quantas coisas a gente deixa de fazer por conta de um pré-julgamento, né? De crenças limitantes que nos impedem de fazer. Porque eu tive uma má experiência aqui, agora para a vida inteira eu vou ter sempre más experiências se eu fizer isso. Só que não é assim que funciona. Tá? Deixa eu ver aqui, ó, o horário. Já passou o horário, deixa eu ver aqui. Vou só falar mais esse, que aí acaba a proposta, tá bom? Então, ó, a programação neurolinguística propõe que nós possamos assumir o controle da nossa linguagem mental. Então, com mais consciência, a gente consegue ter mais controle disso. A gente não é mais refém dos nossos medos, né? Daqueles nossos pré-julgamentos. A gente não é mais refém disso, porque a gente tem mais consciência e controla mais a nossa mente, nesse sentido, tá? Não estou falando daquele controle, eu preciso controlar tudo, não é isso. Estou falando assim, que a gente não é mais joguete de situações. E isso é muito importante. A forma como vemos o mundo muda a forma como vemos os eventos. Passamos a ver de forma diferente. E a PNL permite compreender nosso funcionamento interno, identificar nossos modelos mentais, aquilo que está programadinho ali, para que possamos questioná-los, refletir sobre eles e, se preciso, ressignificá-los. Olha aqui. Tá? O que a gente precisa ressignificar, a gente vai fazer, vai ressignificar. Porque nós temos uma visão até clara do que onde nós estamos não estamos tendo uma atitude benéfica para nós mesmos. Em que momento nós temos que mudar a nossa atitude para que os nossos caminhos fiquem equilibrados e possam seguir para os nossos objetivos. Vamos falar que o maior objetivo nosso é ser feliz. Eu acredito que ser feliz significa que a minha vida foi plena. Eu posso ter errado, posso até não ter conseguido muita coisa, mas eu tentei muitos caminhos, eu me sinto feliz, uma aprendiz, né? E isso vai fazer eu ser feliz. Então, ser feliz não é só ter todas as coisas materiais, não é ser rico, ter dinheiro é maravilhoso, mas não é ser feliz, não é verdade? Então, se ser feliz, ele é algo muito mais profundo do que isso que a gente vê aí na sociedade, né? Isso que é vendido para a gente como sendo felicidade.